Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora tratar do mais difícil de todos os mandamentos. O quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Por que ele é o mais difícil? Primeiro, porque ele é um mandamento impositivo. Ele diz para fazer uma coisa. É muito mais fácil o mandamento, é muito mais fácil a gente cumprir um mandamento que impede de fazer alguma coisa, né? Não furtarás. Não furtou, tá bom. Agora, honrarás pai e mãe é muito difícil, mas ainda porque o pai e a mãe não são perfeitos. Eles são que nem eu sou pai. São que nem você. São pessoas normais, pessoas que erram. Esse mandamento, ele não diz respeito, contudo, apenas ao pai e à mãe biológicos, físicos, de criação. Ele diz respeito a toda a ordem na sociedade. Honrar pai e mãe significa obedecer à ordem na sociedade, à hierarquia na sociedade. Porque a sociedade, ela tem uma hierarquia, como tudo que é criado por Deus. Basta a gente ver o corpo da gente. Está aqui, meu dedinho. O meu dedo, a ponta dele, está ligado numa articulação, que está ligado em outra, 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 que está ligado no tronco. E o tronco? O tronco está ligado à cabeça. Se o meu dedinho desobedecer a minha cabeça disser, mexa o dedinho, meu dedinho não mexer, temos uma desordem. Então, a sociedade, ela tem uma ordem que é necessário que seja mantida. Dentro da família, principalmente. A família é a base da sociedade. Então, o filho, a filha, tem o dever de obedecer ao pai, obedecer à mãe. Quando? Sempre, a não ser que essa ordem do pai, essa ordem da mãe, seja a ordem de fazer alguma coisa errada. Por quê? Porque aí seria como se eu tivesse uma cãibra aqui no meu braço e o meu dedinho estivesse mexendo contra o que a minha cabeça quer. Se o pai ou a mãe mandam fazer uma coisa errada, o pai ou a mãe mandam o filho roubar, o que está acontecendo? Está mandando, quem está no meio está mandando desobedecer a Deus. Agora, se ele está mandando o filho estudar, o filho tem que estudar. Se ele está mandando o filho arrumar o quarto, o filho tem que arrumar o quarto. Ou seja, a gente tem que obedecer em tudo aquilo que não é errado. A gente tem que aguentar, muitas vezes, coisas que não são agradáveis. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles não são pessoas perfeitas, eles não são santos. E a gente tem que aturar. A gente tem que aturar o dia que está de mau humor. Tem que sorrir, tem que respeitar, tem que pedir a bênção. Mesmo que ele esteja de mau humor, mesmo que ela esteja zangada. No caso do pai e da mãe que fazem coisas erradas, nós temos uma boa história no livro do Gênesis, né? Noé tomou um porre de proporções monumentais, caiu duro, peladão, roncando. Chegou um filho dele e saiu fofocando, rindo. Os outros foram e cobriram respeitosamente a nudez do pai dele. Por causa disso, quem saiu fofocando, rindo, foi amaldiçoado. Quem cobriu respeitosamente a nudez do pai foi abençoado. E isso vale para a nossa vida também. Quer dizer, o pai ou a mãe fez alguma coisa errada? Não é para a gente sair espalhando, não é para a gente falar mal deles, não é para a gente se levantar contra eles. É para a gente procurar, o máximo possível, ajudá-los a sair daquela situação. Como os filhos de Noé, que cobriram o pai porque ele, na sua bebedeira, caiu nu. Então nós devemos procurar ajudar os nossos superiores a sair da situação embaraçosa em que eles tenham se colocado. Porque o pai e a mãe, como eu já disse, não são só papai e mamãe, mas sim todos os superiores. O superior no trabalho, o superior na sociedade. É um dever honrar pai e mãe. É um dever mesmo para quem não tenha mais pai e mãe vivos. Porque ele vai ter um chefe no trabalho, porque ele vai ter um professor na escola, porque ele vai ter uma pessoa mais velha com quem ele convive, que ele deve honrar e respeitar. Ou seja, obedecer naquilo que é correto obedecer,
não fazer pouco, não rir, não faltar a respeito, ajudar aquele superior a sair de circunstâncias difíceis. Tudo isso faz parte do dever de honrar pai e mãe. E o outro lado da moeda. Honrar pai e mãe significa também a gente honrar nosso pai e nossa mãe, ou seja, a gente honrar a nossa presença nessa hierarquia de toda a sociedade, no nosso tratamento com os subordinados. Então, esse pai, esse mau pai que manda o filho roubar, ele está pecando contra o quarto mandamento. Por quê? Porque ele está desonrando a paternidade ao fazer isso. O mau superior, que faz cobranças indevidas do seu subordinado, trata o seu subordinado mal, abusa dele, nega o pagamento dele na hora, esse mau superior está pecando contra o quarto mandamento também. A maior parte dos pecados, inclusive, são formas de escravidão que vão atender vários mandamentos, vão romper vários mandamentos. O pai que explora o filho, o superior que explora o subordinado, eles estão atentando contra o mandamento de não furtar, contra o mandamento de honrar pai e mãe. O superior que deixa de atender as necessidades físicas, espirituais do inferior, do subordinado. Por exemplo, o patrão que exige que o funcionário trabalhe no domingo e não deixa o funcionário ir à missa. Ele está pecando contra o quarto mandamento. Além de pecar contra o primeiro mandamento, ele está pecando contra o quarto. Além de estar pecando contra o terceiro, ele está pecando contra o quarto. Está fazendo pecar contra o terceiro, né? Ele está pecando contra o quarto. Ou seja, o mandamento de honrar pai e mãe, ele diz respeito a todos os deveres dos superiores e dos subordinados. Então, na hora da gente se examinar, para a gente ver o que eu fiz de errado, o que a gente vai pensar? O que eu, como filho, fiz de errado? Eu faltei respeito com meus pais? Eu menti para eles? Eu faltei o respeito com meus superiores? Eu deixei de fazer, eu enganei eles? Deixei de fazer aquilo que eu tinha que fazer? Fiz alguma coisa que eu não devia fazer? Eu ri deles? São coisas que a gente deve pensar. Será que nós fomos bons filhos, bons empregados, bons subordinados, bons soldados? Será que nós fomos bons alunos? Que nós, na nossa posição inferior, fizemos o possível para fazer a nossa parte dentro dessa ordem e para ajudar a manter essa ordem, mesmo quando o superior não tenta. Quer dizer, o superior está fazendo a coisa errada, como Noé. Será que nós fizemos a coisa certa, como os filhos de Noé que o cobriram? Tentamos desfazer o mal que ele causou, ao invés de ficar rindo dele, apontando o dedo, ele é malvado, olha só, ele faz coisas erradas. Será que nós fizemos a nossa parte como subordinados? E do mesmo modo, como superiores, como pais, será que eu, como pai, eu fiz a coisa certa, eu dei a bronca que eu tinha que dar, eu fiz o carinho que eu tinha que fazer, eu fiz o elogio que eu tinha que fazer, eu prestei a ajuda que eu tinha que prestar? Será que eu, como chefe, eu tratei o meu subordinado dignamente? Será que eu não destratei ele, não fiz uma exigência descabida, não impedi ele de fazer alguma coisa que era dever dele, não provoquei algum sofrimento desnecessário, não deixei de premiar alguma coisa que merecia ser premiada, não puni ele injustamente? Ou seja, será que eu, como superior, como pai, eu fiz a minha parte nessa ordem? Eu corrigi os erros de quem estava abaixo de mim, eu premiei os esforços de quem estava abaixo de mim, eu auxiliei o crescimento de quem estava abaixo de mim? Isso, então, é o que a gente deve pensar quando a gente vai examinar a nossa consciência quanto ao quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Será que nós estamos fazendo a nossa parte dentro dessa ordem da sociedade, dentro dessa hierarquia? Será que eu, como músculo do braço, não fiz o dedinho mexer a mais ou não impedi ele de mexer quando devia? Será que eu me mexi quando o braço inteiro mexeu? Quando a cabeça mandou? É isso que a gente vai ver, o nosso lugar na sociedade. E se a gente está fazendo o que a gente pode, o que a gente deve, para que tudo corra bem nessa sociedade como um todo.
nessa hierarquia da sociedade como um todo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.